Olá, sou o reverendo João Antônio de Araújo, uma satisfação cumprimentar você que assiste o programa Tempo com Você, aqui pela Fonte Canal 5 e também todo mundo pela internet. Nosso interesse é levar até você informações que você possa inserir na sua vida e que seja bênção. Estamos falando sobre saúde nesses dias e o meu convidado de hoje, Dr. Leonardo Jorge da Silva, ele é especialista em joelho, é um homem de Deus que é usado na ortopedia. E eu gostaria já de cumprimentá-lo e nós vamos bater um papo aqui sobre essa questão de tratar do joelho, a saúde das pessoas relativa à questão do joelho, doutor Leonardo. É uma satisfação ter comigo aqui. Boa noite, pastor. Eu agradeço o convite. É uma tremenda satisfação estar aqui, podendo esclarecer pontos da saúde, principalmente a saúde do joelho, e levando a informação para as pessoas para que elas procurem o tratamento da melhor forma possível. Qualquer lesão que existe no joelho, a pessoa já fica com medo de mexer e complicar. É realmente perigoso? O mais importante é o paciente saber o tipo de lesão que ele tem. Então, primeiramente, hoje na sociedade atual, nós lidamos com grandes problemas relativos aos acidentes automobilísticos e motociclísticos. Então, nós estamos vivendo uma sociedade que tem muito veículo e tem muita gente andando de motocicleta. Então, com isso, tem muito acidente. Então, secundário a isso, vão ter lesões. Então, as pessoas que têm esse tipo de lesão, o ideal é que procure um atendimento ortopédico especializado para que um ortopedista atenda esse paciente da melhor maneira possível, examine esse paciente e faça o exame de imagem mais adequado. Fazendo esse protocolo, seguindo essa sequência, vai chegar com frequência a lesão, de maneira mais clara, mais evidente, e o tratamento vai vir de maneira mais adequada. Então, sempre é importante, quando se fala em lesão, saber a natureza da lesão. É uma lesão traumática, vindo de um acidente automobilístico ou motociclístico? É uma lesão degenerativa da idade? Então, tem que fazer essa distinção. Tem pacientes que têm lesões traumáticas, principalmente devido a uma torção no joelho numa partida de futebol de final de semana. A questão da obesidade, estar acima do peso, pode acontecer uma lesão no joelho? Com certeza. Os pacientes que estão geralmente acima do peso, os pacientes obesos, são pacientes que geralmente não fazem atividade física. Então, consequentemente, ocorre uma atrofia de toda a musculatura. Esse paciente tem, às vezes, vício de postura, a musculatura não está alongada. Então, esse joelho, ele tem uma predisposição maior a ter lesão. Tanto na parte interna, né, que na região da cartilagem articular, que a gente fala, que é a região que lubrifica o joelho de acordo com a mobilidade. Então, esse paciente tende a lesionar essa cartilagem articular com mais facilidade. Os que tentam fazer e não se preparam antes também estão sujeitos a isso. Então, o paciente ele tem que ter um preparo, um educador físico, um nutricionista, um endocrinologista e um acompanhamento conjunto com o ortopedista também. Entendi. Para que esse paciente faça o exercício correto, bem indicado, sem risco de lesão. Entendi. A cirurgia do joelho, por exemplo, ela exige a mesma investigação patológica de uma cirurgia comum, doutor Leonardo? Qualquer cirurgia, o paciente tem que ser investigado como um todo. Todas as patologias que ele tem pré-existentes, seja hipertensão arterial, diabetes, o paciente que já teve uma história de um acidente vascular cerebral, por exemplo, paciente que tem obesidade, então o paciente que tem problema renal, ele tem que ser investigado como um todo. Então é necessário toda uma investigação com exames laboratoriais, que são chamados exames pré-operatórios, que esse paciente realize antes da cirurgia, consulte o médico assistente que o acompanha e vá para a cirurgia com todos esses problemas estabilizados. Então, para quê? Porque existe uma coisa que chama estresse pós-cirúrgico. Quando o paciente é submetido ao tratamento cirúrgico, o organismo reage contra aquilo. Então, se esse paciente não tiver completamente estabilizado com esses outros problemas, a agressão ao organismo com a cirurgia, daí vem as complicações. Essa pergunta, sua resposta puxa uma outra pergunta. Na questão, então, é muito séria a questão da investigação sobre a clínica, sobre o profissional, né? Justamente. Não pode simplesmente ir num lugarzinho onde as pessoas pensam, pode vir que eu cuido do seu joelho. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que a mídia, a televisão,
o marketing está muito grande em cima da medicina. Então tem profissionais que eles pagam um marketing grande, mas você vai ver não tem uma qualidade técnica adequada. Então sempre respaldar buscando os conselhos de classe. Então o Conselho Regional de Medicina, constar se esse profissional está cadastrado, se esse profissional não tem nenhum processo ético profissional em andamento, certo. Se ele tem aquela especialidade alegada, né? No caso, por exemplo, o paciente que vai procurar um cirurgião plástico, que hoje é o que a gente vê o maior número comum de erros. Brasil, em segundo lugar no mundo. Então tem que procurar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ver se esse profissional está cadastrado, se esse profissional tem qualidade técnica. Entendi. Então na questão, é muito interessante para os nossos telespectadores prestar atenção na questão da investigação na hora de contratar uma clínica e um profissional, né, doutor Leonardo? Porque senão corre o risco de cair na mão de um aventureiro. Isso. Nós temos casos aí de suposto médico, né? Está preso por motivos terríveis. Hoje tem muito. Então, na verdade, no programa Tempo com Você, nós temos tido um zelo assim de bater esse papo aqui com os médicos, já entrevistamos vários, cardiologista, urologista, né? No sentido de orientar, principalmente a comunidade evangélica, na questão da escolha de um profissional. Agora, mais uma coisa, por exemplo, o diagnóstico que o senhor dá do joelho de alguém. Ele pode ser diagnosticado diferentemente com outro profissional? Tem algumas lesões que depende muito de quem examina. Então, tanto é que o princípio da medicina é o exame físico, exame clínico que a gente fala. Então, não adianta nada você examinar um paciente, você olhar um exame de imagem, como por exemplo uma ressonância magnética, esse paciente tem uma lesão, por exemplo, uma lesão de um ligamento, se você não examinar esse paciente. Então, assim, eu já peguei resultados de exames que você via pelo exame, o paciente tinha lesão, você examina o paciente no consultório, o paciente não tem a lesão. E você pede uma revisão de um laudo, de uma ressonância, por exemplo, aí o radiologista que fez o laudo reconhece o erro e te liga, fala, olha, realmente o laudo está com problema. Então, você tem que examinar o paciente, você tem que pôr o paciente andar, você tem que pôr o paciente em pé no seu consultório, você tem que olhar o joelho, você tem que olhar o paciente de perfil, você tem que olhar o paciente andando e você tem que fazer os testes no paciente. Então, isso é fundamental para você não incorrer a erro. Isso que o senhor está falando é tão sério, tão importante. Nós temos um amigo, um conhecido nosso que frequenta a comunidade lá em Senador Canedo, que ele fez uma cirurgia no pé errado. Parece uma brincadeira, mas é um negócio interessante. Devido a essa pergunta que eu faço. Às vezes eu oriento na igreja, doutor Leonardo, que a pessoa faça descubra mais de um diagnóstico, né? Por isso que a gente está conhecendo, o senhor conhecendo profissionais que a gente confia. Eu gostaria agora de que o senhor me falasse a respeito do medo que as pessoas têm de mexer no joelho. Eles têm medo, né? Qual o medo? Qual a segurança que ele pode ter no sentido de chegar ali, porque na verdade é comprometedor, é a perna dele, aí ele vai andar, né? Ele quer andar. O primeiro de tudo é o paciente procurar um profissional que vai dar tranquilidade para esse paciente. Então, um profissional que examina, que faz um bom histórico, perguntas adequadas a respeito do que esse paciente tem, o tipo de sintomas que ele tem no dia a dia, as limitações para as atividades de vida diária. Faça um exame físico bem feito desse paciente. Então, transmita segurança para esse paciente. Proceda a um exame de imagem num lugar que seja confiável. Porque tem muita clínica aí hoje, o paciente fala, vou pagar mais barato. Paga e o exame vem ruim. Isso prejudica o diagnóstico, prejudica o médico que vai operar. Saúde não tem preço. Né? Justamente. Então, mostrar para o paciente o risco daquela cirurgia. Eu sempre mostro para os meus pacientes o risco das cirurgias. Olha, tantos por cento tem chance de infecção. Isso aqui pode dar trombose. Isso aqui tem um risco de anestesia. Então, o paciente vai ciente para a cirurgia, assina um termo de responsabilidade e a cirurgia é feita. O mais importante é esclarecer que a cirurgia é uma realidade, se ele precisar daquele procedimento, ele vai ter que ser submetido. E tranquilizar o paciente. Na verdade, eu vejo assim a profissão médica, se não me engano, são 19 profissões na área da saúde que são os mais importantes na área da medicina, né? Eu penso que o senhor me responde, isso a exercer a profissão médica é um sacerdócio, né, doutor Leonardo? Mexer com um ser humano não é só com a matéria do sujeito,
É complicado, né? A medicina, desde que você ingressa na faculdade, você tem que ter um amor pelo cuidado da vida das pessoas. Se você não tiver isso, se você for uma pessoa materialista, ou for uma pessoa que só pensa em dinheiro, você está na profissão errada. Algumas pessoas são chamados mercenários, estão aí porque quer ganhar dinheiro, mas hoje a nossa realidade, a realidade da medicina hoje é bem diferente. Então, assim, nós lidamos com um sistema de saúde pública hoje muito sucateado, com raras exceções, e assim, você tem que ter o cuidado. Se você não tiver esse amor por cuidado com o paciente, eu acho que você está na profissão errada. O fator emocional do paciente é muito importante, né, doutor Leonardo? Se ele tiver, vamos dizer assim, um excesso de emoção no sentido, se complica mais fazer a questão de todo o procedimento, né? O paciente, ele tem que ir seguro para o procedimento. Se o paciente, você não conseguir, ele é um paciente que ele vai precisar, às vezes, de um apoio psicológico. Ou você vai precisar esclarecer o procedimento para o restante do familiar, entendeu? Ou para a esposa, ou para o marido, quem for ser submetido à cirurgia. Mas esse paciente tem que estar esclarecido. Se o paciente for um paciente que tem um quadro emocional mais exacerbado, que a gente fala, esse paciente, na verdade, precisa de um acompanhamento psicológico, esclarecer. Ou, às vezes, aquele procedimento cirúrgico vai ser pior para ele do que se ele não tivesse feito. Verdade. Então, você tem que pôr sempre na balança, sempre analisar isso, essa questão psicológica, e colocar isso para o paciente e para a família dele. O que você me fala daquelas receitas caseiras que sempre existe, de colocar alguma coisa no joelho e deixar para amanhã, deixar para depois? Dos medicamentos caseiros, assim, comportamento caseiro que o pessoal tem, o que nunca fez mal e não vai fazer é o tal do gelo. Então, o gelo, você teve um entorse, você teve uma contusão, se você não tem nada para fazer, você faz o gelo. O gelo vai exercer uma propriedade, diminuir o inchaço naquele local, ele tem propriedade anti-inflamatória, então ele vai ajudar na reabilitação desse paciente. Esses medicamentos que tomam, muitos são controversos. Hoje a gente tem vários estudos a respeito de várias substâncias, plantas medicinais que o pessoal está usando. Mas, assim, não tem nada, muitos não tem nada provado. Então, você acha que tem que usar com bastante cautela, né? E ser orientado sempre por um profissional. A gente sabe, principalmente no meio da nossa comunidade, quando você fala de alguma coisa, sempre tem várias receitas que aparecem, né? Você tem aquelas pessoas que vêm, mas põe isso que é bom, coloca aquilo outro que é bom. Seria interessante ter a opinião do profissional, do médico, né? Porque ele sabe o que está acontecendo de fato ali. Uma torção de joelho, isso vai ser bom. Mas se você pega, já vi várias coisas, por exemplo, o paciente querer passar algum medicamento, que às vezes que vai dar queimadura na pele, substâncias mais tóxicas, que a gente já se deparou. Até que ouviu falar em alguém, né? Alguém usou e deu certo. Isso. Então, isso tem que ter usado com bastante cautela. Complicado. Nessa questão de saúde, eu sempre costumo dizer o seguinte: a vida é um presente que Deus nos deu, mas o zelo dela é a nossa obrigação. E hoje nós estamos vivendo um ativismo exagerado, uma correria muito grande, né? E a gente sabe que há algumas estatísticas assustadoras no nosso país. Principalmente nós temos hoje, segundo estatísticas, desses 202 milhões de pessoas que nós temos no país, metade desse povo está acima do peso e 17,5% está obesos. Isso é um fator complicativo, né? E nós temos 40% da nossa população que são diabéticos. 80 milhões de pessoas são diabéticos. Então, essa questão de saúde, cada dia que passa, nunca será supérfluo, não será uma coisa que a gente pode fazer em paliativo. Por isso a razão de nós convidarmos o senhor aqui hoje, doutor Leonardo, para esclarecer essa questão, que você tem alguma coisa no seu joelho, alguma coisa que está te atrapalhando, nós temos a indicação desse profissional que você pode procurar com segurança. E nós conversávamos aqui em off sobre a questão da cirurgia quando ele vai fazer, a esposa dele e ele oram antes de fazer, pede orientação de Deus para fazer essa cirurgia. Então ele nunca entra sozinho no centro cirúrgico para operar o seu joelho. Isso é um fator fundamental nessa correria que nós estamos tendo por aí hoje, né? Como eu mencionei aqui, que houve alguém que operou o pé errado de um colega, de um amigo, isso é uma questão que nunca vai acontecer na história da vida do Dr. Leonardo. Então esse paciente, ele é acompanhado desde o momento do leito, numa instituição que eu trabalho, além do Hospital Buriti,
no CRER também, esse paciente ele é acompanhado desde o momento que ele está no leito. Você identifica o membro que vai ser operado, junto com o paciente, junto com o familiar dele, esse paciente já vai para o centro cirúrgico com o membro marcado, para não ter problema de você operar o joelho errado. Então você já chega, olha os exames, esses exames são checados antes, e eu acho que é por aí mesmo. Então isso aí chama o protocolo de cirurgia segura, isso é fundamental para que você não venha cometer erros. Na questão das próteses, qual é o índice de rejeição ou de aceitação das próteses que são colocadas? Olha, isso varia muito da literatura. Então tem literatura que assim, varia, não posso precisar para o senhor a rejeição certa. Então depende muito de como a cirurgia é feita, do perfil do paciente, se esse paciente tem um processo infeccioso em andamento, se a cirurgia foi feita de maneira correta, com técnica adequada, se esse paciente seguiu o protocolo de reabilitação no pós-operatório. Então isso aí varia muito. O importante é que a cirurgia tem que ser bem indicada, ser feita de maneira correta, com técnica adequada, e que esse paciente siga o protocolo de reabilitação de maneira correta. Com isso, você vai diminuir a chance desse procedimento dar errado. Certo? Eu gostaria, já estamos já no final da nossa conversa, até porque passa muito rápido aqui. Eu queria que o senhor me dissesse onde o senhor atende, como é que é, e que as pessoas podem te encontrar, telefone, que o senhor possa atender as pessoas que vão te procurar, que estão nos assistindo, e você pode procurar o Dr. Leonardo, dizer, eu assisti o programa e eu quero que o senhor trata bem do meu joelho, você pode ficar tranquilo que vai acontecer. Eu atendo no Hospital Buriti, fica no Parque Amazônia. Os telefones são 3922-4001 e o 4002. Fica na Avenida Alexandre Moraes, 1033. Então, lá é meu consultório particular, mas eu sou médico também no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, no pronto-socorro, e sou médico também no Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilo, o CRER. Então, atendo nesses 3 lugares. Eu tenho meu consultório particular no Hospital Buriti, pode estar procurando a gente, que a gente cuida bem lá do joelho. Foi uma alegria muito grande, um prazer muito grande te receber aqui. Sempre eu gosto de conversar com os meus convidados e pedir que eles prometam voltar uma segunda vez. Quero te agradecer demais, porque a gente pegar a agenda de um médico não é fácil, né? Você veio aqui hoje, o tempo de vocês são preciosos, né? A gente sabe que um momento que vocês poderiam estar consultando alguém ou fazendo alguma coisa, você veio aqui no nosso programa. Eu te agradeço demais, doutor Leonardo, por o senhor ter vindo aqui. E as suas considerações finais e deixar uma palavra aí para essas pessoas, principalmente na comunidade evangélica. Eu estou dizendo assim no modo que eu conheço, né? Há 32 anos que sou pastor. Existem aquelas pessoas que são fiéis a Deus. E eles têm aquela filosofia, não, o negócio comigo é com Deus, e não quer saber, eu vou orar, e esse negócio vai melhorar, e vai indo, de repente o fator complica. Acho que o médico é um parceiro de Deus nessa questão da cura, né? Eu acho que isso vale para todos os pacientes, tem que quebrar esse tabu de que vai operar, vai ficar aleijado. Nem todo procedimento vai ser cirúrgico. Às vezes você vai fazer um cuidado com um tratamento que a gente fala conservador, com medicação, esse paciente tem que fazer uma reabilitação muscular, esse paciente está precisando às vezes de um cuidado medicamentoso, de uma orientação, e nem sempre o tratamento vai ser cirúrgico. Cirurgia tem indicação própria e perfil de paciente próprio. Então, assim, quebrar esse tabu, o que estiver sentindo, procurar a ajuda do profissional, que ele vai saber orientar, e fazer a parte de cada um. Acho que Deus faz a dele, mas cada um tem que fazer a própria. Se não fizer, então não vai ter como. Oração é agir também. Justamente. Né? Então tem que cuidar enquanto é tempo, tem procedimento, tem patologias do joelho, que quanto mais cedo você diagnosticar, melhor vai ser o tratamento e melhor o resultado final. Sim. Então se você deixar o tempo passar, você está perdendo a oportunidade de tratar de maneira adequada. Então, assim, gostaria de agradecer ao senhor pelo convite, é uma satisfação tremenda estar aqui hoje. Prazer nosso. Poder estar esclarecendo, contribuindo com a saúde da população. O nosso tempo é muito pequeno, a gente poderia falar muito mais aqui de outras coisas na questão da área da sua especialidade, né? Mas fica para uma próxima oportunidade, te agradeço muito, que Deus possa estar te abençoando. Eu vejo que um médico novo tem um futuro muito grande pela frente. Amém. E que Deus possa te usar tremendamente aí para curar o joelho dessa turma aí, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Obrigado, pastor. O programa continua, daqui a pouco eu trago para você uma palavra de Deus.
Vila Del Castro, armários planejados. Alta qualidade. Sofisticação. Conforto, inovação. Durabilidade e design. Vila Del Castro, armários planejados. 62 3592 1214 e 9982 3846. Todos os domingos, às 9 horas, a igreja se reúne para estudar a palavra de Deus. Tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Eu estive analisando e o Espírito Santo falou ao meu coração que esse versículo é real, verdadeiro, dependendo da nossa reação. Se nós não soubermos reagir às coisas ruins que nos acontecem, nós não vamos fazer com que isso coopere para o nosso bem. No prédio da Igreja Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Muito bem, voltamos com o programa Tempo com Você. Você viu o papo que nós batemos aí com o Dr. Leonardo, especialista em joelhos, ele é ortopedista. E ele falou sobre coisa muito importante aqui, sobre a questão de fazer cirurgia, o procedimento cirúrgico no joelho. Ele deu segurança aqui às pessoas que precisam de uma cirurgia. Mas eu quero dar uma palavra para você que está me assistindo. Talvez você tenha algum reparo a ser feito na sua vida, que você precisa do profissional de saúde. É muito importante você entender que Jesus Cristo é o médico dos médicos, é o orientador dos médicos, no sentido de fazer um procedimento correto na vida de uma pessoa, de um paciente. Eu queria colocar aqui que você colocasse aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 33, em prática. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Na verdade, quando você busca Deus, interessante que eu achei que na conversa que nós tivemos aqui com o Dr. Leonardo, ele falava sobre ele e a esposa que estava presente aqui no estúdio, e ela confirmando que eles oram antes de fazer qualquer procedimento cirúrgico no joelho de alguém. E uma das coisas que eu achei interessante também é que ele reconhece que a profissão médica é um sacerdócio. Afinal, não está tratando somente da matéria do ser humano, não é só o patológico que pesa. Na verdade, é um espírito, alma e corpo, e que o fator emocional dessa pessoa é muito importante. Então, eu fico maravilhado, fico feliz de ter comigo, aqui no programa Tempo com Você, esses profissionais que a gente pode confiar. Essas pessoas que encaram a profissão médica como um sacerdócio, não como um meio de vida, um meio de se enriquecer. Mas antes de você tomar qualquer atitude, de procurar um profissional, ora a Deus, busque a Deus para que Ele te oriente. E eu disse aqui uma coisa interessante que eu tenho perguntado aos outros médicos também, que a gente já conversou nesse bate-papo, na questão do diagnóstico de um ser diferente no diagnóstico de outro. A interpretação do exame de um profissional pode diferenciar do outro. E ele diz que é possível, cada um tem uma maneira de tratar muitas vezes o paciente, tem uma formalidade, e isso é muito importante. Eu ensino aqui na Igreja Quadrangular, onde nós estamos atendendo, onde estamos orando pelas pessoas, que você não deve ficar só com o primeiro diagnóstico. Você deve investigar 100%, não tomar decisão na primeira visão que você tem. Eu tenho casos aqui, por exemplo, de pessoas que chegaram desesperadas na igreja e disseram, olha, foi constatado um tumor na minha cabeça, foi constatado um tumor no meu organismo. E eu, naquele momento da oração, o Senhor me dirigiu para que buscasse um outro diagnóstico e fizesse novos exames. E a pessoa voltou e fez um novo exame, novos exames, melhor dizendo, e
e elas chegaram para mim e disseram, interessante que nesse segundo não deu o que deu no primeiro. Pode às vezes haver uma falha na máquina, pode às vezes haver uma falha humana, então você deve investigar, muito bem investigado, até você tomar a decisão para fazer o procedimento médico na sua vida. É por isso que nós estamos levando até você essas informações com pessoas que a gente confia. Esse médico, os médicos que nós entrevistamos, e você orando a Deus, buscando a Deus, estando na mão de um profissional desse, que encara a profissão como um sacerdócio, você está seguro que Deus vai usar ele para fazer o que tem que ser feito. Porque todas as curas vêm de Deus, através do milagre e através também das mãos do profissional, elas vêm do Senhor. E eu gostaria de dirigir-me a você que está enfermo agora, me assistindo. A você que, quem sabe, está enfrentando uma enfermidade, está passando por um vale de lágrimas. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero pedir a Deus que use um profissional de forma sobrenatural. Serão as mãos do médico, mas quem vai fazer a cirurgia, o procedimento é Deus, orientando e fazendo que essa pessoa seja abençoada. Eu quero orar com você, quero que a bênção de Deus esteja sobre sua vida nesse instante. Pai querido, Deus eterno e Deus poderoso, nós abençoamos agora os nossos telespectadores, cada um deles que está nos assistindo, longe, perto, em outros países, em todos os lugares onde esse programa está entrando, Senhor, pela fonte ou pela internet. Estenda as suas mãos para abençoar, estenda as suas mãos para operar um milagre na vida deles, no nome santo e glorioso de teu Filho Jesus. Muito bem. Eu quero dizer para você que eu estou com todo prazer te aguardando aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no prédio da igreja, no Parque Oeste Industrial, aqui pouco abaixo do Eldorado. Nós temos aqui a Catedral da Igreja Quadrangular, onde nós atendemos as pessoas que nos procuram, e temos aqui 9 horas da manhã um culto gostoso de ensino aos domingos, e também às 18 horas nossa segunda reunião, que é uma bênção, com a reunião das famílias aqui no prédio, buscando a presença de Deus, como você vê aí nessas imagens, onde Deus tem agido de forma sobrenatural aqui na igreja. Um abraço a todos, até o próximo programa. Viva Cristo no seu coração e até lá.